no capítulo 1. Nós vamos entender aqui e vamos recapitular aqui um conceito do selamento. E capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós temos aqui que Paulo, ele coloca o evangelho da verdade, ou a palavra da verdade, e o evangelho da nossa salvação. Nós vamos aqui, primeiramente, para a gente definir bem a questão das 3 mensagens angélicas. E ontem foi feita uma pergunta: aonde está a justificação pela fé na 3ª mensagem angélica? Quando nós olhamos a 1ª mensagem angélica, ali nós temos que foi visto um anjo voando pelo meio do céu, e este anjo, ele tem um evangelho eterno. Quando nós olhamos a 1ª mensagem angélica, a 2ª mensagem angélica e a 3ª mensagem angélica, elas são inseparáveis. Quando nós olhamos Apocalipse 18, quando um anjo desce, esse anjo, ele não traz uma nova mensagem. Ele vem para unir a mensagem do 3º anjo. Quando se fala de evangelho, é uma mensagem de salvação. E quando se fala das 3 mensagens angélicas, nós temos o evangelho da salvação e nós temos anúncios e advertências. Vejam bem, o anúncio de que vinda é a hora do seu juízo faz parte da 1ª mensagem e faz parte da 2ª e da 3ª mensagem, porque elas são inseparáveis. O anúncio da queda de Babilônia na 2ª mensagem angélica faz parte das 3 mensagens angélicas. Quando se fala, se alguém adora a besta e a sua imagem, é uma advertência. Mas uma advertência em si, ela não vai salvar alguém. Então é o evangelho que salva. Então veja bem, então a 3ª mensagem angélica é o evangelho eterno, sendo pregado a todos os habitantes da terra, porque é o evangelho que salva. Os anúncios, eles fazem parte e eles estão acoplados, tá? Mas o que salva é o evangelho eterno. Quando se fala do evangelho eterno, e ontem nós vimos no livro de Romanos, no capítulo 1, ali fala que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso está em perfeita harmonia, tá? Com aquilo que nós lemos aqui, no evangelho da vossa salvação. Quando nós temos esse evangelho da salvação,
E por que ele é o poder de Deus para a salvação? Por que é o Evangelho que salva? E aí vejam bem, o Evangelho que salva porque nele se revela a justiça de Deus. E a aplicação, o efeito da justiça de Deus em nossa vida, a palavra de Deus chama isso de justificação pela fé. Então há um Evangelho, as boas novas de salvação, Jesus, a cruz, o sacrifício feito ali por nós. E quando este Evangelho faz efeito naquele que crê, o homem, ele é justificado pela fé. Vamos entender aqui alguma coisa, irmãos, dessa questão do selamento. E aí Paulo fala que aquele que crê no Evangelho de Cristo, tá? Uma vez tendo crido em Cristo, o Evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós vamos entender uma coisa. O que Minneapolis teve de diferente da justificação pela fé da Reforma Protestante? Ou, vamos colocar isso de uma outra forma, o que a Reforma Protestante enfatizou na justificação pela fé e o que Minneapolis ampliou? Essa pergunta é significativa, tá? É bom nós termos esse conceito em mente para que nós possamos entender aonde estava, tá, a limitação da compreensão dos reformadores e onde Minneapolis ele ampliou o conceito da justificação pela fé. E quando se fala que ampliou, nós temos que dizer aqui que foi endossado pela mensageira do Senhor. A Reforma Protestante, ela tinha um conceito forense apenas de justificação pela fé. Então, para a Reforma Protestante, era apenas uma declaração de um juiz. E aí nós vamos aqui recordar aquele verso que nós estudamos aqui no tema passado. Quando Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então isso é uma declaração de um juiz, tá? Juiz do universo. Jesus é Deus. É uma absolvição. Então, justificação é perdão, é absolvição, é o oposto da condenação. Ok? E aí vejam bem, então isto era, vamos dizer o seguinte, o conceito abrangente da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela agia da seguinte maneira: um doente que ele ouve de um médico de que ele está curado, e ele vai para casa ouvindo e crendo que ele está curado, mesmo sem nenhuma ação na vida dele de cura, apenas por uma declaração do médico. Esse é o conceito que estava dentro da Reforma Protestante. O que Minneapolis foi além, e o que Ellen White ela endossa? E aí vamos até esquecer os dois grandes, vamos dizer assim, instrumentos usados por Deus, ali dos editores, e vamos concentrar apenas no que o dom profético, vamos dizer assim, descreve. Como que Ellen White entendeu justificação pela fé? Isso é importante nós termos essa visão. Passador não tem, não.
Olha o que ela diz. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão do pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Então vamos lá. Aquele paralítico, ele recebeu uma declaração judicial de Deus, daquele que o Pai confiou todo o julgamento, de que os pecados estavam perdoados. Se os pecados estavam perdoados, foi suspensa a condenação. Ele estava absolvido, estava inocente e, veja bem, mas também, aquele paralítico, ele foi liberto do pecado. Aquele paralítico foi liberto do pecado. A graça de Deus transbordou na vida dele e, vamos dizer o seguinte, seu coração foi renovado. Irmãos, vamos entender uma coisinha aqui, tá? Quando se fala da nossa existência, os descendentes de Adão, nós temos o pecado, ele gera em nossa vida condenação. Nós temos o pecado, ele gera em nossa vida contaminação. E o pecado, ele afetou isso aqui, o coração. Após a queda, o Espírito Santo foi retirado de Adão e Eva. Tá? Isso aqui é dom profético. E começou uma corrupção. A mente, o coração de Adão e o coração de Eva não era mais o mesmo. Aquele cântico, aquela expressão, ela é ossos meus ossos, carne minha carne, trazendo alegria para Adão. Agora ele está dizendo, olha, ela é culpada. Ali já é uma harmonia com o dragão. Deus precisa fazer um câmbio aqui, e a primeira coisa que Deus precisa fazer é um câmbio aqui. Quando nós vimos ontem Ezequiel dizendo que nós devemos criar um coração, Deus está dizendo da necessidade que nós temos de um coração novo. Mas coração novo na palavra de Deus é uma impossibilidade humana. Essa expressão novo coração é vista em Tito como uma regeneração. Não existe possibilidade, zero de possibilidade de nós mudarmos o coração. É um ato de Deus. Como é que eu vou mudar, fazer uma regeneração aqui? Irmãos, isso é impossível. Há coisas que nós somos cooperadores. Vamos ver onde nós somos cooperadores e onde entra a graça de Deus que nós não temos condições de ser cooperadores. Então tem coisas que nós somos cooperadores, tá? Mas vocês já estudaram ontem. Nós estamos aqui só o aspecto da justificação pela fé. Então veja bem, se aquele paralítico voltasse para casa,
declarado inocente, perdoado, não está mais condenado. E se ele voltasse ali e fosse vivendo uma vida, daí uns dias ele estaria sendo rebatizado na igreja já. Por quê? Seu coração não foi mudado. Olha o que a serva do Senhor vai dizer. O mesmo poder que dera vida ao corpo, renovar-lhe o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Veja bem, e logo tudo apareceu. Comunicar a vida à pessoa morta em ofensa e pecados. A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. Qual a participação daquele paralítico na mudança de um coração? Nenhuma. Nenhuma. E só obedeceu a ordem de Jesus. Entendeu? Nenhuma. Isso aqui é um ato sobrenatural de Deus na vida. Ok? Então veja bem, então a justificação pela fé forense, ela parava na questão do, vamos dizer o seguinte, ela parava na questão do perdão, do ato judicial. E o que a irmã White entendeu justificação pela fé? Vou ficar aqui só na irmã White. A irmã White entendeu que justificação pela fé era perdão e um novo coração. Se o coração não for mudado, nenhuma reforma de vida é genuína. Se o coração não for visitado pela graça de Deus, nenhuma coisa acontece dentro de uma realidade da nossa vida. Então, este aqui, irmãos, é o cerne da justificação pela fé. E às vezes a gente, não diz aqui errado não, tá? Mas a gente trabalha com a justificação pela fé de uma outra maneira, tá? Então nós temos que entender o cerne da justificação pela fé. Então a justificação pela fé é perdão e novo coração. Vamos entender como é que a irmã White trabalha com isso aqui. Nós vimos em Efésios que vamos dizer o seguinte, que uma pessoa que crê no Evangelho de Salvação, olha, fé, crer é fé, a palavra da verdade, o que acontece com ela? Lá em Efésios, nós vimos lá o que acontece com ela. Ela é o quê? Selada com Santo Espírito da promessa. Que promessa é essa? De Deus. Hein? Novo coração. Tá, olha aqui. Implantado no coração o princípio do amor. Renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou. Cumpre-se, não é um processo. Cumpre-se a promessa do novo concerto. Nova aliança, mesma coisa. O novo pacto, mesma coisa. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Vamos lá. Aquele paralítico voltou para casa com o coração renovado, o amor de Deus no coração dele, e um corpo curado, e a lei de Deus escrita na vida dele. E ele era uma nova criatura. Por que ele era uma nova criatura? Tá? Porque é o seguinte, ele foi renovado segundo a imagem daquele que o criou. Ele só tinha agora que permanecer, né, pastor? Permanecer. Ok. Vamos entender isso, tá? Vai ficar fácil, tá? E aí é o seguinte, então, a lei, ele era inimigo da lei, mesmo que ele aceitasse a lei. Se Deus não faz este milagre no coração, por mais que a gente tenha a lei de Deus como certa, ainda não somos amigos de Deus. Assim como Paulo diz, o querer está em mim, mas não o efetuá-lo. Isso. E Paulo está falando de um homem que era conhecedor da lei.
Paulo não está dizendo de um homem pagão, ele está falando da sua experiência ali. Romanos 7, ele para, a partir do verso 12, parece-me. Então ele agora é o seguinte, ele vai contar a sua experiência. Ele está dizendo, olha, o mandamento que dizia não cobiçarás, quando eu fui entender esse mandamento à luz de Deus, de uma forma espiritual, eu entendi que aquilo que eu confiava que era salvação era para minha morte. Irmãos, então vejam bem. Então, se Deus só atuasse no lado judicial, então é o seguinte: porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Ok. Vamos avançar isso aqui. Aí irmão White pergunta, olha, como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Todos nós fomos mordidos pela serpente? Sim. Sim, entendeu? E aí vejam bem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento. Arrependimento é uma obra natural ou uma obra sobrenatural? Sobrenatural. O homem não tem condições de produzir arrependimento. Mas pastor, por que a Bíblia diz que eu tenho que me arrepender? Mas pastor, o Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura, né? A bondade de Deus. Então é o seguinte, mas por que eu tenho que me arrepender se eu não consigo produzir arrependimento? Então é o seguinte, então vem a graça de Deus, uma coisa sobrenatural, uma ação do Espírito Santo, e aí o seguinte, eu cedo, eu coloco e não resisto a essa obra do Espírito Santo, e ele cria em mim o arrependimento. Por isso que nesse sentido Pedro diz que nós somos co-participantes da natureza divina, para não sermos... Aí ele entra com aquela escada depois, né? Tá, vamos chegar nessa parte aí, tá? Então é o seguinte, então, o arrependimento e a fé vem de Deus. E em algum momento, irmão, primeiro então que eu tenho que arrepender para chegar até Cristo, ele disse, não, que nós não devemos fazer do arrependimento um impedimento para ir até Cristo. Nós vamos até Cristo, e de Cristo vem o quê? Vem o arrependimento, e de Cristo vem o quê? Vem a fé. Arrependimento é uma coisa, fé é outra. As duas coisas vêm de Cristo, vêm de Deus. E aí é o seguinte, e as duas coisas agem juntas, tá certo? E aqui, e a gente começa a olhar para a cruz. Então veja bem, arrependimento precede ao perdão dos pecados. Pecados que crucificaram o Salvador. Olha o que o irmão White usa, irmãos, olha. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Então, é uma graça perdoadora para o crente arrependido, para aquele que chegou até Cristo. E veja bem, e o Espírito Santo agora vai produzir uma nova vida, um novo ser. Tá? Não é uma restauração antiga, não. É uma nova criatura. Não é consertar o velho. Tá? É uma nova criatura. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. Né? E essa nova criatura, agora é o seguinte, né? Ela se volta para Deus e diz, Senhor, tá? Os meus pensamentos, os meus desejos agora deve estar direcionados aqui. Quando se fala dos pensamentos e desejos, irmãos, tá? Então,
quando Deus atua no coração, Ele vai trabalhar naquilo que é o início, naquilo que é a fonte geradora de pensamentos e desejos. Tem um riacho aqui e a água, vamos dizer assim, se a água tivesse assim com salobra, que fala, né? E aí eu disse, não estou gostando dessa água aqui não, tá? Vou buscar um pouquinho mais ali embaixo. Mais embaixo, mas a água continua salobra. Então, por exemplo, preciso fazer um milagre lá na fonte. Tá? Então Jesus trabalhou, irmãos. Jesus trabalhou. Os ensinamentos de Cristo, eles foram centralizados em duas vertentes: renúncia e mudança de coração. Que ela é, em outra linguagem, santidade de coração. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. Ok. Tá? O coração, o Espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, depois que criou um novo coração, agora ela abrangeu um pouquinho mais, tá? Agora ela ampliou o leque um pouquinho mais. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, veja bem, quando um homem é justificado pela fé, ele é liberto do pecado, um novo coração, entra o amor de Deus e entra junto com o amor de Deus a lei de Deus. Uma nova criação, uma nova criatura. Isso, irmãos, foi o diferencial que Ellen White entendeu além da reforma protestante. Se esta base não é construída corretamente, a justificação pela fé, ela vai ter dificuldades em nossa vida. Não só na compreensão teológica, mas acima de tudo na compreensão experimental do que é a justificação pela fé. Tá? Okay. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Olha o que ela diz aqui. Quando o pecador é atraído pelo poder de Cristo, se aproxima da cruz levantada e se prostra diante dela, se realiza uma nova criação, lhe é dado um novo coração. Uma ação divina, irmãos, tá? Ele se torna uma nova criatura em Cristo. Resumindo, irmãos, tá? Então, a reforma protestante, ela dizia, olha, é uma declaração. E a irmã White entendeu, não, é mais do que uma declaração. Deus faz uma pessoa justa. Deus não só declara justa, imputando a justiça de Cristo na nossa conta, mas também Deus faz uma obra aqui. E aí, quando nós vamos para a cruz, as duas correntes de Cristo estão aqui. Então, sempre que você pensar em justificação pela fé, isso aqui me ajudou muito a entender justificação pela fé. Tá? Pense naquelas duas correntes que brotaram ali do coração de Cristo. Uma corrente de sangue e uma corrente de água. Uma coisa é o sangue, a outra coisa é a água. As duas coisas, elas são distintas, mas elas ocorrem simultâneas. Deus não perdoa, vou só aplicar a corrente de sangue aqui no paralítico. Não. Sai uma corrente de água também, sai uma corrente de vida. A vida que procede de Cristo, o Espírito Santo é comunicado. E aí veja bem, irmãos, e o Espírito Santo atinge o ser. E aí veja bem, água e sangue. Tá? Entenderam esse conceito? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Tá? Pastor, então o sangue seria o perdão? Perdão. E a água, ou a cura? A cura. Nós temos que receber vida. Ellen White, ela define muito bem essa água. Tá? Então é o seguinte, ela diz assim, essa água é da vida ao crente.
Aí quando a gente vai para o Evangelho de João, sempre está a questão da água. A samaritana ali, olha, se você tomar da água que ele der, você nunca mais vai ter sede, né? Então é o seguinte, então Cristo ele tem essa água. Quando nós vamos para, deixa eu ver aqui, a questão ali do tanque de Betesda, aquele paralítico ali no capítulo 5, ele está paralítico, ele representa a condição de todos nós, diz que ele jazia, essa expressão jazia, ele estava numa questão de região da morte, 5 alpendres, por que 5 alpendres? Tá? O conceito 5 na mentalidade judaica é a Torá, o livro da lei. Então ele estava com a lei, mas ele estava numa condição de morte. E aí é o seguinte, e ali veja bem, quando ele crê na palavra de Cristo que é a palavra encarnada, sai vida. Então existe vida na palavra de Deus. Por isso que o Evangelho é chamado de Evangelho da palavra da verdade. Por quê? Quando alguém se rende ao poder de Cristo, ao poder da palavra de Deus, tá? Então é o seguinte, de Cristo sai vida. E aí veja bem, e esta vida comunica, olha o que Efésios Paulo diz, né? No capítulo 2 nos diz, ele nos deu, verso 1, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza, por condição natural, tá? Então vejam bem, filhos da ira como os demais. Então Paulo é o seguinte, aí nós recebemos vida, e quando nós recebemos vida, Paulo está dizendo de algumas coisas aqui, irmãos, que não tem mais nossa vida, né? Que não tem mais uma morte nos delitos e pecados, não tem mais que nós andarmos segundo o curso do príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua na vida dos filhos da desobediência, entre os quais também nós estávamos, por natureza filhos da ira. E aí quando nós recebemos o perdão, e nós recebemos com perdão, Paulo também, ele não somente nos selou, mas ele também nos deu vida. E Deus vai mais além, tá? Olha aqui, irmãos, olha o verso 4. Mas também Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vidamente juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E Paulo está dizendo, olha, o que essa graça fez? Essa graça nos trouxe perdão, essa graça nos trouxe o selamento do Espírito Santo, essa graça nos deu vida, essa graça mudou a nossa natureza, essa graça nos mudou o curso da nossa vida, essa graça tirou nós da escravidão do pecado. Amém. É isso que é justificação pela fé, irmãos. Amém. Tá? Pois não, irmão. Aqui em João, no capítulo 7, né? Verso 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando nós não conseguimos transmitir isso para outro, porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus e a gente recebe essa água da vida, a gente vai fluir água de nós para outras pessoas. E quando a gente não consegue transmitir isso, a gente não tem Espírito. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito sério. Por isso que a gente tem que almejar a plenitude do Espírito. Aí vai sair, aí o povo vai parar o copo para beber. Jorge, Deus está com você. Como é que Deus está com você? Eu quero esse Deus estar na sua vida. Eu quero esse Deus estar na sua vida. É isso mesmo. É do jeito aí, tá? Vamos lá. Alguma coisa? Pastor,
Achei interessante o verso 14, o senhor leu o verso 13 com a gente, né, no de Efésios, mas o 14 tem uma palavra que diz assim, o qual, porque fala que foste selados com o Santo Espírito da promessa. E é interessante que o livro de Atos 5,32 diz que Deus outorgou o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aí o senhor leu Efésios 2 aí que está falando que a ira permanece sobre os filhos da desobediência. Então a condição é obedecermos aquilo que Deus nos transmite por meio do conhecimento da verdade. Porque eu estou entendendo aqui, né? Eu estou processando. Okay. Só que ele fala assim no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aí eu peguei aqui, eu estava vendo no dicionário aqui, a palavra penhor tem a ver com garantia. Sim. Então é interessante que, tipo assim, a garantia da nossa salvação está em que o Espírito esteja habitando em nós, que o Senhor falou no início aí que Adão e Eva pecaram, então o Espírito de Deus se retirou deles e agora eles estavam sujeitos a Satanás. Aí Jesus vem e apresenta o plano da salvação para que eles fossem resgatados, para não serem mais naturalmente pecadores, mas pudessem andar de acordo com... Por isso que Paulo fala lá, né? O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, elas são opostas entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. E aí o Senhor apresentou um texto aí que eu achei muito interessante, que diz assim que Deus muda os desejos, né? Os impulsos. E tem uma meditação rapidinho, pastor. Não, tranquilo, tá? Eu tenho que acompanhar o raciocínio para entender tranquilo. também. Aí tem um texto aqui, estava lendo uma meditação ontem, antes de dormir, e ela diz aqui, a meditação deixa eu só pegar aqui, ele diz assim, ó. Eu achei muito forte isso aqui também, muito interessante. Deixa eu só achar. Ela diz assim, ó. Não basta ter bons impulsos. A alma deve estar fortificada pela oração e o estudo das Escrituras. Munido com estas armas, enfrentou o nosso astuto inimigo no campo de batalha e o venceu, falando de Cristo. Aí ela conclui dizendo assim, podemos todos vencer em sua força, mas não nos justificará supor que lhe podemos dispensar o auxílio. Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Aí é o penhor da promessa que é dado aos filhos de Deus, para que eles possam vencer o inimigo nessa batalha contra o mal. Certo. Guarde um pouquinho isso aí. Interessante você falou, tá? Vamos nos concentrar aqui no aspecto da justificação. Depois tem o aspecto da permanência, tá? Isso aqui, se isso aqui não acontecer, tá? Se esta experiência de vida não acontecer, irmão, se Deus não mudou o coração, se Deus não fez uma nova criatura, tá? Então veja bem, quando ela fala ali daquele texto que nós vimos ali, que é criado um novo ser, ela está falando para Nicodemos, tá? Falando do comentário de Nicodemos, desejar todas as nações. Vou voltar nessa questão, tá, Adriana? Boa colocação que você fez aí. Alguma dúvida sobre a justificação pela fé em si? Tá? Então, quando você lê a justificação pela fé, tá? O homem é justificado pela fé, você lembra, Deus perdoa o pecador arrependido. Mas Deus não, tá? Não é só uma corrente que sai dele, sai uma outra corrente, sai uma corrente de água viva. E essa corrente faz uma nova criatura. Porque se Deus perdoa, se a pessoa não é uma nova criatura, nada é feito, tá? Quando Jesus disse para aquela senhora, eu não te condeno, vai e não peques mais. Por que Jesus não disse para Adão, vai e não peques mais? Boa pergunta, né, irmão? Guarda essa perguntinha, parece ser simples, né? Mas ela é significativa na justificação pela fé, tá? Por que Jesus não disse para Adão, vamos ver, vai e não peques mais? Adão, acho que ele tinha uma compreensão muito clara daquilo que havia acontecido, né? Então acho que ele entendia que não precisava, que ele não deveria ter pecado. Não. O que Deus queria que ele entendesse primeiro era que ele era um pecador. Ele está lançando a culpa no outro. Ele está lançando a culpa em Deus. Tá? Então é o seguinte. Deus
Ele só vai entender a gravidade da coisa quando ali morre o primeiro animal. Ali ele entendeu que ele matou a Cristo. Este é a excessiva malignidade do pecado, tá? E aí neste aspecto, vamos dizer o seguinte, nesse aspecto, aí veja bem, pequei contra o Senhor. Consciência formada. Tá, aí é o seguinte, e aí ele deposita fé no Cordeiro que morreria no lugar dele. Então, pastor, foi só após a morte de Cristo, quando ele foi levantado, que Nicodemos entendeu o novo nascimento. Sim, quando ele olhou para a cruz. Assim como Adão entendeu mais profundamente quando ele sacrifica o corpo. Irmão, então veja bem, irmãos, a cruz é tudo, irmãos. Amém. Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação. Entendeu? E aí veja bem, então da cruz sai perdão e sai uma outra corrente. Quando você vai para o santuário, irmãos, lá no pátio, um altar, ali sangue é derramado num altar, no outro era água, na pia era água, sangue e água. O sangue absolve da condenação? Sim. Água limpa. A água limpa, a água purifica. Tá? É interessante que o altar era de madeira, revestido de ouro. Tá? A pia era toda de bronze, toda de metal. Quando há no santuário 100% metal, é a divindade. Quando é metal e madeira, é divindade e humanidade de Cristo. Quando é metal, é divindade. Quando você vai para o castiçal, tá? É 100% metal, tá? Então é divindade. Esses são os aspectos do santuário. Não sei se tem a ver, pastor, mas nas leis levíticas, quando um vaso de barro ele era tocado por algo imundo, ele deveria ser quebrado. Já quando era de metal, só lavado. É um aspecto interessante dessa. Entendi. Certo. Vou dar uma olhadinha depois nisso aí com mais detalhes. Nem tudo eu sei sobre o santuário, tá? Muita coisa eu tenho que aprender ainda. Então, dentro desse aspecto, irmãos, quando João disse assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, sangue, e nos purificar de toda injustiça. Água, sangue e água. Nunca esqueça disto, tá? Duas correntes distintas, mas que elas agem em favor do pecador arrependido. Alguma dúvida? Processo, né, pastor? Não. Não é um processo. Vamos ver agora aonde existe o processo. Olha, pastor, então, só para a gente entender, essa confissão do pecado é bem diferente da confissão de Acã. Né? Acã, ele, mediante a condenação, ele confessa. Mas isso já não era perdoável mais, né? Não, veja bem. Acã não estava arrependido. Ele reconheceu exatamente. Ele só reconheceu que era inevitável. Então é bem diferente reconhecer de se arrepender, né? Tá, então veja bem. Então, aí veja bem. Aí a Bíblia trabalha, a irmã White trabalha com dois tipos de fé e dois tipos de arrependimento. Uma fé nominal e uma fé genuína, ou ela chama de salvador. Não é que tem elemento salvador na fé, mas ela se apodera da salvação de Cristo, tá? Então veja bem, então uma fé, e arrependimento pode ser um remorso pelo pecado, pelas consequências do pecado, ou pode ser quebrei a santa lei de Deus, feri o Filho de Deus, magoei a Jesus.
Isso é a gravidade do pecado. Ok. Ou seja, a gravidade Tá. real não está relacionada à consequência, mas à tristeza que tem entristecido Cristo. Isso. Então vamos lá. Então aquele paralítico, ele saiu ali uma nova criatura. Perdoado, restaurado. Não vou falar nem a questão da cura do corpo, tá? Mas também a cura do corpo, tá? Mas um novo coração, liberto do pecado, irmãos. Liberto de que? Liberto do poder dominante do pecado. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Romanos 7 fala sobre isso, né? E aí veja, a lei do Espírito entra, o Espírito para nos livrar da lei do pecado e da morte, tá? Então sai uma nova criatura. Agora vem o processo. Esta lei que foi colocada dentro do coração, o amor de Deus que foi introduzido em nossa vida, vai moldar a nossa vida. Agora eu vou ver a relação da lei de Deus com o meu semelhante, com as coisas de Deus, com meus negócios, com a minha alimentação, com vamos dizer, a minha conta bancária, em todas as esferas da vida, tá? Agora eu vou começar a enxergar que coisas que antes eram insignificantes para mim, agora eu começo a entender que ali eu preciso estar fazendo a vontade do Senhor. A cliente fez uma pergunta muito interessante, vou respondê-la novamente, tá? O que Deus vai pesar em nossa vida, no nosso caráter, tá? E se nós temos pecados acariciados, eles precisam ser vencidos, tá? Mas tem muita coisa que Deus ainda não ou ainda não tivemos noção do que estava errado, tá? Se Deus mostrasse como é que nós somos, o nosso caráter, nós não suportaríamos, tá? O tanto que nós somos deficientes com a santa lei de Deus. Então ele tem um processo de restauração. É um processo. Por que o decreto dominical? No plano de Deus, para revelar os meus defeitos de caráter. Eu só posso fazer uma pergunta? Pode, ter duas. O senhor falando isso aí, me veio um texto da Ellen White que ela diz assim, que quando saiu o decreto ali, ela fala assim, é um livro de eventos finais, se eu não me engano, ela diz assim, muitos terão que aprender em meses o que deixaram de aprender em anos. Sim. Aquele texto ali É forte. É forte. Mas tá? assim, eu nunca entendi, nunca li outras coisas, se aquele momento que ela fala aqui você aplica a nós adventistas ou a pessoas que recebem a mensagem e terão que aprender em meses o que deixaram de aprender em anos dentro do cristianismo que eles viveram. Tá. Interessante. Eu estou entendendo que Deus, nesse momento final, colocará carbureto na vida dos seus filhos. Para amadurecer mais rápido. Tanto para um quanto para o outro. Entendi. Tanto para ver sem conversa, Tá. como para... Então vamos lá, é isso mesmo, tá? Vejam bem, irmãos. Olha o que ela diz, que o decreto dominical vai ser uma tentação especial. Uma sozinha. Mas que vai revelar todos os contornos do coração. Tá? Aí eu vou saber o seguinte, aonde que é ídolo no meu coração. Tá? Aonde que eu achava que não era. Aí eu já ilustrei isso aqui, vou ilustrar novamente, alguns não estavam aqui, tá? Aí alguém perguntou, pastor, que carro você tem? Aí eu tenho um Gol. Que humildade, hein, pastor? Você tem um Gol, né? Você é humilde, pastor. Né? Você é muito humilde, pastor, né? Aí, no decreto dominical, vai ser revelado se esta humildade era genuína ou falsa.
se o carro que eu achava que era só um meio de transporte vai revelar se era um ídolo ou não na minha vida. É isso mesmo. Todas as coisas, carro, casa, tudo, né, pastor? Tudo. Por isso que Jesus disse, família, casas, Deixar isso campos, tá certo? Ele está falando de moradia, ele está falando de campos naquela época, está falando de trabalho, entendeu? Ele está falando de relacionamento de família. Se não deixar as coisas por causa de mim, por causa do amor a Cristo, não é o amor, vou me salvar, por isso eu vou renunciar, por amor a Jesus, irmãos. E aí vejam bem, então é o seguinte, então existe um processo que Deus está restaurando a sua imagem em nossa vida, tá? Na medida em que nós começamos a enxergar os nossos defeitos de caráter, opa, é aqui que o Jorge tem defeito. Senhor, eu preciso que a tua graça me ajude, isso aqui não pode fazer parte da minha vida. É simples assim, irmão. Tá? Pastor, mas se não começar hoje, lá eu vou conseguir? Muito peso depois, né? É muita coisa, né? É muito. Então veja bem, irmãos. Então é um processo, tá? Nesse processo, ele tem um início e ele tem um fim, tá? Então Deus faz uma obra aqui, tá? Isso aqui não é processo, isso aqui é ato de Deus. E aí, para Deus começar um processo. Então, Deus quando Ele declara uma pessoa justa, Ele a torna justa. Como? Introduzindo o amor de Deus na alma dele, introduzindo o Espírito Santo na vida dele, renovando o coração dele, libertando do poder do pecado. Então, é uma pessoa justa, é uma pessoa santa. Santidade e justiça está no mesmo nível no dicionário de Deus. E aí, veja bem, agora vai haver um processo, tá? Um processo até completar a obra, tá? Deus começou a casa, começou ali no alicerce, no fundamento, tá? E aí o que acontece? Agora, a meta de Deus é que essa casa chegue lá no telhado, tá? Pode dizer, ó, acabou, tá? E o arremate de Deus o que é? A chuva serôdia, tá? A chuva serôdia é o arremate de Deus. É a hora que Deus diz assim, está pronto, tá? Então é um processo. Pastor, a santificação é um processo? A santificação é um processo, mas primeiro Deus nos torna santo, para acontecer o processo na nossa vida. A questão da água, lá no santuário, era o holocausto, o sangue, a aspergida no altar, passava da água para lavar. Tá. Lavar ali, ok. A água que significa Purificação. santificação. Sim, entendeu? Purificação. Então veja bem, o que é purificação? Libertação do pecado. Purificação é remoção do pecado. A água tirou a sujeira. A água ela não vai mascarar a sujeira, ela vai tirar a sujeira, tá? Então o conceito de purificação é o conceito de libertação do pecado, remoção do pecado. E a primeira coisa que Deus faz o quê? É remover o poder dominante que nos leva ao pecado. Depois Deus o quê? Vai trabalhar em nosso caráter para ele o seguinte, para que o pecado ele saia do nosso caráter. Onde que Jesus queria que o jovem rico entendesse? Aonde Jesus queria que ele entendesse que era um transgressor da lei de Deus? No caráter. Que aparentemente ele era uma boa pessoa, respeitada, de boa reputação. Era fariseu também, se não me engano, um dos príncipes, né? É o que fala Tito 3,5, né, pastor? O lavar regenerador. Sim, este é o ato, tá? É o lavar regenerador do Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo, ele regenera. Olha a palavra que esse conceito de regeneração é o mesmo conceito de mudança de coração, tá? São a mesma linguagem.
Não existe nenhuma possibilidade, ainda que Ezequiel lá diz, 18, né? Criai um vosso coração, criai um novo coração, né? Nós não temos possibilidade nenhuma de regenerar a nós mesmos, senão nós seríamos nosso Salvador. Nesse aspecto, nós não somos cooperadores com Deus. Pastor, é por isso que Paulo também, em Romanos 12, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício, aí ele fala, e então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é o Espírito de Deus que faz em nós. Isso. Então, que é o mesmo aspecto que ele está trazendo aqui, a questão da metanoia. Sim. A gente usa aquele exemplo da borboleta, né? Sim. A borboleta por si só, ela não tem poder para virar de lagarto para borboleta. É Deus que opera aquela metamorfose ali, né? É esse processo na mente que Deus está querendo ensinar para a gente. Então veja bem, é isso aí. Isso é um ato de Deus. Não é nosso. A gente Não. não tem que ficar, a borboleta, exemplo, Nós temos que olhar para a cruz. Exatamente. Tá? Senhor, ou fazer como Davi, Senhor, como Davi entendeu. Senhor, se o Senhor não fizer um novo coração em mim, Senhor, vai aparecer outras Betsebas. Não resolveu o meu problema. Se for só o perdão, não resolve. Então, Salmo 51, ele está clamando misericórdia de Deus. Ele está clamando o perdão de Deus. Porque ele está incomodado com o sentimento de culpa. Mas ele também entende na salvação, na justificação pela fé, que se Deus não mudasse o coração dele, apareceria outras Betsebas. E aí estaria rebatizando 3, 4 vezes. Por isso que ele fala para criar nele um coração novo. Crie em mim um coração novo. É um ato de Deus. Pastor, mas esse ato de Deus, ele só pode realizar a partir do momento que nós cremos que Ele é poderoso para perdoar. Tá, na medida que nós exercemos fé no sacrifício expiatório de Cristo. Sim, quando nós cremos que Ele realmente nos perdoa, aí sim Ele pode nos perdoar. E aí Ele vai nos capacitar para andar em novidade de vida. Na fé existe confiança. Sim. Quando a fé é genuína, ela tem confiança. Ela une num concerto com Deus. Tá? Eu estou só abrangendo aqui o início, o ato de Deus da justificação pela fé. Tá? Agora tem o processo. Tá? Vocês ouviram muita coisa do processo ontem. Então só que essa base tem que ser bem feita, tem que ser bem entendida. Tá? Aí para que depois o processo ele seja compreendido também. Nós falamos que o Salmo 37, quando o salmista diz ali, né? Confia no Senhor e o mais Ele fará. Tem a ver com essa relação de confiança em Deus e Ele fazer aquilo que nós não podemos fazer em nós. É nesse sentido que o salmista está também colocando ali, a questão da confiança. Porque confiança e fé são praticamente a mesma coisa, né? Sim. Então é o seguinte, fé é confiança, fé genuína é confiança, tá? Veja bem, eu ilustro da seguinte maneira, vamos imaginar que eu fosse muito rico. E eu pegasse todos os meus bens e desse para uma pessoa tomar conta. Passasse toda uma procuração para ele. A procuração que nós passamos para Deus, nós colocamos muito mais do que bens. É a guarda da nossa vida. Que a nossa eternidade depende dele. Eu passei uma procuração para ele. Tá? Eu passei uma procuração para ele. Eu confio tanto nele que ele vai me salvar. Tá? Então veja bem, que depende dele. Depende dele. Inteira confiança. Inteira confiança. É justificação pela fé. Justificação da fé. Olha o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Posso nem levantar meus olhos para cima. Só misericórdia. Ser propício comigo. Ser favorável comigo, Senhor. Né? Então ele apela para a misericórdia de Deus. E aí o homem é justificado pela fé. Jesus diz, este voltou para casa justificado. Tá? Um ato de Deus. Tá? Não foi um processo de Deus. Um ato. Aí vem agora. Aí, vamos lá, voltar àquela senhora. Vai, não peques mais. Vamos voltar agora na pergunta de Adão, né? Por que Jesus disse para aquela senhora vamos dizer o seguinte, vai e não peques mais?
Porque a justificação pela fé havia acontecido no coração dela. Havia um novo coração na vida dela. Tá? Ali no Desejar das Nações diz assim: brilhou a perfeita justiça. Não está assim aberto no texto de João 8, mas ali no Desejar, ela se arrependeu. Uma das coisas também que ela confessou. Ela se arrependeu. Se arrependeu, ela confessou. Tá? Todo arrependimento genuíno, ele leva à confissão ou ao abandono do pecado. E aí o que acontece? Acontece que, aí veja bem, dentro desse processo, ela estava recebendo condições de Deus para que fosse uma vida de obediência. Tá? Deus a capacitava para a obediência. Deus a capacitou para a obediência. E isso aqui é uma coisa pessoal minha, tá? Não fala que é Maria Madalena. Desejado diz que foi uma das mais fiéis seguidoras de Cristo. Eu creio pessoalmente, coisa minha. Não estou dizendo que é um dogma que tem que todo mundo crer. Que era Maria Madalena. Eu nem creio. Tá? Foi a primeira a quem Cristo se apresentou na ressurreição, foi Maria Madalena. Madalena, né? Então veja bem. Ficou claro isso, irmãos? Tá? Então é o seguinte, aí veja bem, vai e não peques mais o processo aí, tá? Aí está o processo. Aí está um processo. Por quê? Foi feita uma base lá. O baldrame foi bem feito. O alicerce foi bem feito, tá? Agora vai e segue em direção até o teto da casa. Deu para entender? A justificação pela fé, ela vem para resolver o problema do pecado do ser humano. Interessante essa analogia que você fez com a edificação, né, pastor? Paulo fala dos materiais que devem ser edificados da nossa vida espiritual, né? Que tipo de material nós estamos colocando na Bíblia? Aí é assim, agora vai ter o material. Aí o que o Adriano mencionou aqui, tá? Naquela citação que ele mencionou, tá? Aí tem a comunhão, tem a permanência, reter as bênçãos da justificação pela fé, tá? Aí o que o inimigo vai fazer? Opa! Ele vai tentar colocar distrações. A irmã White fala de aborrecimentos na vida, ela fala de aflições no trabalho, ela fala de olhar para os defeitos do outro, ela fala de olhar para si mesmo, tá certo? E aí a gente manter os olhos na Cristo. Irmãos, e o que é salvação? Manter os olhos para Cristo. Quanto mais próximo eu estiver de Cristo, mais e mais o pecado vai se tornar atrativo para nós. Eu sou, vamos dizer assim, um convicto de que a lei de Deus pode ser obedecida. Eu não tenho dúvida disso. E que a justificação pela fé faz isso. Mas eu não posso me concentrar em cima de vou vencer o pecado, vou vencer o pecado, vou vencer o pecado. Se eu desvio os olhares de Cristo. Tá? Então, cada dia eu estou aprendendo que quanto mais eu olhar para Jesus com a minha suficiência, o pecado vai se tornar menos atrativo. Por que nós pecamos? Porque somos falhos, ok, falta de comunhão, mas porque também nós temos pouca visão de Cristo, irmãos. Quanto mais o amor de Cristo for compreendido em nossa vida, menos o pecado vai ser atrativo. Amém. Zacarias 12, aquele choro lá, de Zacarias 12, que nós vamos chorar como se chora a perda de um primogênito, e um pranto como se de unigênito, a perda de um unigênito de um primogênito, aquele choro ali está reservado para o povo de Deus nesse momento final. Tá?
E quanto mais o povo de Deus mirar em Cristo, tá? E o decreto dominical vai trazer uma bênção. Que a única condição que nós vamos ter que permanecer firmes no decreto é olhando para Cristo. Firme mesmo, sabe? Vai ser tudo feito para se desviar os olhos de Cristo. E essa vai ser a maior dificuldade que eu acredito não ter no decreto dominical. Permanecer olhando para Cristo. Tá? Então, dentro desse aspecto, irmãos, tem... Aí veja bem, no processo tem a cooperação. Como é que é essa cooperação? Deus trabalha e nós aceitamos aquilo que Deus age em nossa vida. A obediência é um ato do homem. Deus não obedece no nosso lugar, eu vou obedecer para você, tá? Mas se o homem obedece, é porque Deus trabalha para ele obedecer. Amém. Tá? E eu disse uma coisa aqui, talvez é difícil a gente aceitar isso, mas é uma realidade. Aquele texto do irmão White: só podemos agradar a Deus quando tivermos super possuído do Espírito Santo. E o resto ele quer misericórdia. Tá? Mas vamos fazer a vontade de Deus. Está pedindo fazer? Vamos fazer. Por amor a Ele. Tá? Alguma dúvida? Para eu chegar na parte final aqui? Pastor, eu queria fazer uma colocação, mas eu não sei fazer a pergunta. Tem problema não. O senhor comentou ali, se Davi não tivesse se arrependido daquela forma, ali quando a gente vê Salmo 51, que o senhor comentou ali, senão viriam outras Betsebas, né? E rebatismo. Sim. Então, com relação a isso, assim, quando a gente se batiza, né? E ali, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, com relação ao batismo e depois que acabou o santuário, veio a Santa Ceia pra gente hoje, né? Essa colocação. Sim, ok. Só terminar aqui Efésios, ali fala do penhor do Espírito Santo. Que penhor é este? Penhor é garantia. Eu quero tomar um empréstimo na caixa. Aí eu coloco minhas joias lá, meu cordão de ouro, não tem, né? Vamos imaginar que eu tenho, né? Um cordão de ouro lá, tá? Ali é garantia, tá? Ficou uma garantia ali na caixa. Vou lá no Cicobi, lá em Nova Resende, né? Eu quero um empréstimo aí. Aí, qual a garantia que você não dá? Não, eu tenho aqui um colar de ouro, tá? Aí, esse colar de ouro, tá? Ok. A irmã White diz que nós já recebemos em vida a garantia que nós vamos estar na ressurreição dos justos. Qual que é a garantia que uma pessoa vai estar na ressurreição dos justos? Se ele recebeu em vida o Espírito Santo. É a garantia. Por isso que Jesus diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Tem, não terá. Tem. Pastor, e a sepultura? Ali está o penhor. Tá? Então, assim, a ressurreição não é problema para Deus, irmãos. E quem recebeu o Espírito uma vez, recebeu para sempre? Não. Saul não foi para sempre. Aí entra a permanência. Entra a permanência. A videira de João 15. Entra João 15. Aí entra o capítulo 7, fluirão de vós rios de água viva. Isso. Aí a pregação da Clariane falou do Espírito. Colocaram todo aquele... Ok? É isso mesmo. Então a permanência. E Jesus vai dizer: permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer no meu amor, permanecer nos meus mandamentos. Tudo é a mesma coisa. Tá? É a transformação que advém através da contemplação. Olhar para mim e ser salvo. Através de Jesus, né? O lado rústico. Olha aqui, nós somos transformados de glória em glória. O que é glória? Glória é caráter. De caráter em caráter. De poder em poder. De luz em luz, tá certo? Até sermos restaurados à imagem de Deus. Até o dia perfeito. Até o dia perfeito. É isso mesmo, tá? É simples, irmão. Não tem dificuldades, tá? O centro é Cristo. A ênfase é Cristo. Tá? Mas não vou ficar aqui dormindo, deitado na rede lá. Não existe isso naquele que foi justificado pela fé. Ele vai entender o seguinte: que o pecado não pode fazer parte da vida dele. Simples assim.
ele não vai ficar satisfeito com o que ele faz de errado, do que ele vê que está errado. Tá? Vamos lá na pergunta da irmã. A gente fugiu um pouquinho, mas ser saudável, tá? Ser saudável. Se a gente sair com dúvidas, não vai dar certo, né? E aí o que acontece? Paulo ele fala do batismo. E em Romanos 7, 6, ele vai dizer o seguinte, verso 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está falando de justificação pela fé. Aí ele está colocando as perguntas, ou que surgem do auditório, que poderia surgir. Paulo, então, tem que ver. Então, já que eu estou na graça, então quer dizer que eu vou pecar mais? Não. Essa expressão de modo nenhum, ele vem repetindo. De modo nenhum. A graça não é para viver uma vida de pecado. A graça é para libertar do pecado. Tá? E aí, veja bem. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Então, na justificação, Deus só justifica a pessoa morta. O batismo é como morrer. Tá? Não. Batismo é sepultamento. Sepultamento. Sepulta quem morreu. Ok. O problema é que nós estamos sepultando gente viva. Esse é o problema. Não morreu ainda. Não morreu? Foi o que o Lutero falou, né? Que ele descobriu que batizou e falou assim, eu descobri que o miserável sabe nadar. Então veja bem. Então, irmãos, a questão do batismo na justificação pela fé, e aí é o seguinte, isso aqui me incomodou muito no ministério, sabe? Aí eu disse, Senhor, se a pessoa não entendeu a justificação pela fé, não, porque ela tem que ser mais preparada. Sim, eu concordo, mas é muito mais do que ser preparado, irmão. Ela tem que ter uma experiência com Cristo. Tem o aprendizado da verdade, ok, correto, tá? Mas se ela não nasceu de novo, agora o que Paulo diz, tá? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então é o seguinte, como Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou, numa experiência com Cristo, nós morremos para o eu, para o pecado, tá? E é o seguinte, sepultamos a nossa vida. Então, quando ali o pastor Jorge está emergindo alguém no tanque batismal, ali deve estar uma pessoa morta. Uma pessoa morta, tá? Morta por pecado. Sim. Morta, ela, entendeu? Ela assim, veja o publicano, né? O que era o eu na vida daquele publicano arrependido lá, da parábola? O que era o eu na vida dele? Nada. Tinha nada para ofertar para Deus. Nada. Senhor, ser propício a mim. Senhor, é o quebrantamento dele. Então, vai se esmurrar aqui significa esse quebrantamento. Tá? Olha o ladrão na cruz, né? Nós merecemos a sentença, mas esse nada fez. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra, quando o Senhor estiver no paraíso, me lembra de mim. Tá? E é o seguinte, justificado pela fé. Aquele ladrão na cruz saiu ali uma nova criatura da cruz, tá? Mas ele morreu para a sua vida de rebelião, de pecado, e entrega para Cristo. Então veja bem, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Tá? Então, nasce uma nova criatura. É isso que está mostrando o batismo para nós. E aí haja o quê? Uma experiência com Cristo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança na sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Então, o velho Jorge morreu. Irmão,
irmãos, isso aqui é muito profundo. Tá? Nasceu um novo Jorge. Aquele Jorge, o filho da Guaraná, não é o mesmo mais. Então, veja bem, então existe processo, existe um ato de transformação. Se morreu uma pessoa, ai Deus, não, eu vou demorar a fazer um novo Jorge, eu vou precisar de fazer um novo Jorge. Não, então nasceu uma nova criatura. Tá? Agora, essa nova criatura, Deus vai moldar essa nova criatura para o seu caráter ser restaurado. Agora ele vai lidar com a vida, ele vai lá no mercado, ele vai lidar com o dinheiro, ele vai lidar com o patrão, ele vai lidar com o empregado, ele vai lidar agora com seus dízimos, com suas ofertas, com a reforma do regime alimentar, ele vai agora como é que ele pisa, como é que ele anda, como é que ele veste. Em tudo, irmãos, ele agora vai ver o quê? Tem que fazer a glória de Deus. Amém. Tem que honrar a Deus. Deus me salvou. Por amor a Ele. Vou me render a Ele. Alguém falou uma frase que se o seu eu não morreu, é sabe que Cristo não viveu em você. É lógico. Sabe? Paulo falou isso. Tá. Então se ele não morreu, tá? A justificação pela fé acontece na vida de pessoas mortas. Amém. Tá? E veja bem, agora entra a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Se alguma coisa nós erramos com Deus, tá? Nós estamos renovando o nosso pacto com Deus. E nós estamos pedindo o quê? Uma renovação da graça purificadora de Deus em nossa vida. Tá? E uma confirmação de que nós ainda aceitamos o sangue, tá? O corpo e o sangue de Cristo. Tá? Nós comemoramos agora esses dois emblemas. Então ali é o seguinte, ali é uma confirmação que nós estamos confirmando. Nós ainda permanecemos confiando que Jesus é o nosso Redentor. Esse é o sentido da Santa Ceia. Ok? Alguma pergunta a mais? Pastor, uma pergunta. A questão da Santa Ceia que o senhor falou aí, eu lembrei de algo que eu tinha lido uma vez. Pelo conhecimento que o senhor tem, a Santa Ceia, ela é aberta a pessoas que já são batizadas ou pessoas que não são batizadas, é permitido participarem de Santa Ceia? Tá, então tem duas coisas na sua pergunta. A primeira coisa é uma cerimônia aberta. Sim. Segunda coisa, é uma cerimônia para quem tem Cristo já como seu Salvador. Então é o seguinte, é uma cerimônia aberta. Eu como pastor não posso pedir ninguém. Uma pessoa que... Mas eu oriento a igreja. É uma cerimônia para quem passou pela experiência. Vou colocar nossas palavras agora aqui, tá? Para quem a justificação pela fé aconteceu. Tá? Então ela está confirmando ali que Cristo é seu Salvador. Paulo menciona em 1 Coríntios 11 que havia em Corinto algumas pessoas que haviam morrido, outros estavam doentes porque não discerniam o corpo do Senhor. Coisa dura, irmãos. Tá? Bem poucos que dormem dentro da Tá. Ok? Alguma dúvida? Teremos Santa Ceia após a chuva ser hoje? Olha, eu creio que sim, tá? Não tem assim uma base bíblica, não tem relação. Tá? Ou pode ser aquela grande ceia que Jesus falou que... Tá. Pastor? Tá. Fiquem abertos, né? Fiquem abertos, eu pelo menos não tenho, né? Bom, deixa eu terminar aqui, deixa eu ver aqui que eu tenho que... Deu para entender a justificação pela fé? É difícil? É complicado? Não, é simples, certo? Eu depender de Cristo, o pecado não pode fazer parte da minha vida, eu tenho que renunciar mesmo, entendeu? Então, eu não vou dormir numa rede, balançando aí, descansando, tá? Eu tenho visto a justificação pela fé em vários livros, vários pregadores. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é de algumas pessoas que eu conheço. E elas estão trabalhando com justificação pela fé e elas estão entendendo que a salvação é elas dependerem de Cristo.
não são pessoas que estão acomodadas espiritualmente falando. Tá? Mas o cerne delas está concentrando tudo em Cristo. Pastor, vem um texto aqui na minha mente que eu falo um pouco de Romanos 6. E como o estudo de âmbito de santificação, né, que o irmão Cláudio falou, achei bem interessante a palavra justiça, a maneira que ele colocou ali. E Paulo ele dizia assim, parece que quando a gente vai estudando, a nossa mente vai se abrindo para outros textos, né? E ele diz assim, aqui no verso 17 do capítulo 6 de Romanos, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aí o verso 18 ele diz assim, e uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Porque é isso mesmo. Então Paulo traz essa compreensão de justificação pela fé. Tá? Paulo está descrevendo Romanos como uma dissertação sobre justificação pela fé. E depois que ele coloca que a salvação é pela fé, ele começa a colocar as objeções e ele começa a dizer, olha, é muito mais. Porque é o seguinte, a nossa tendência é, mas se a gente concentrar em Cristo, a gente vai ficar acomodado, a gente vai ficar não sei o quê. Mas veja bem, não é isso que é a justificação pela fé, tá? A justificação pela fé traz libertação. Tá? E ela traz crescimento. Ela traz crescimento espiritual. Tá? Irmãos, que horas são? 10 horas. 10 horas. Aguenta mais um. Eu quero intervalo. Vamos fazer uma oração? Bondoso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pela excelência de Cristo, Senhor. Gratos somos a Ti porque Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Porque Ele, Senhor, é o autor e consumador de nossa fé. Pai, que nós possamos olhar na dependência de Cristo, Senhor, na confiança do que Ele fez e faz por nós. E nele nós concentramos toda a nossa esperança, Senhor. Abençoe a Tua igreja aqui, cada coração, em Cristo Jesus. Amém.